Aleluia. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder sentir a tua presença em nossas vidas, de poder nos reunir e receber de uma porção da tua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade em nossas vidas. Nós estamos aqui para te adorar, para dizer que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, pelos séculos dos séculos. Muito obrigado. Fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui também para ouvir a tua voz, te adorar, te bendizer e ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Aleluia. Obrigado ao grupo de música. Aleluia. Boa noite, povo santo. Shalom. Você está bem? Amém. Você sabe que shalom é uma expressão que a gente, traduzindo para o português, a gente diz paz. E a gente muitas vezes diz graça e paz, ou paz do Senhor, depende de qual igreja a gente está. Geralmente cada povo tem uma forma de cumprimentar um ao outro, mas Jesus dizia shalom. E shalom, ele vai além de a palavra que a gente traduz como paz. Shalom, ele tem um significado bem amplo. Quer dizer, tudo suprido, nada quebrado, tudo funcionando. Então, quando a gente diz shalom, a gente está declarando tudo isso para a tua vida. E quando você diz amém, você está recebendo tudo isso na tua vida. Amém? Então, vira para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, é hoje? Agora pergunta para ela, você está pronto? Aleluia. Hoje a gente vai falar sobre um tema. Começamos pela manhã com o ministro Josinaldo Cabral, pregou muito bem sobre honra, e a gente vai continuar falando sobre o valor da honra. A honra é uma palavra que em nossos dias ela tem perdido muito significado dentro da sociedade que nós estamos inseridos, porque existe uma tentativa da mídia, uma tentativa de várias pessoas que exercem influência, muitos famosos, muitos digitais, influencers, pessoas que têm uma voz, elas têm tentado diminuir o valor da honra. Então hoje é muito difícil você ligar a televisão e se você ligar em uma novela, em alguma coisa do tipo, aí é que você não vai ver mesmo nenhuma demonstração de honra. Mas nós como igreja, nós fomos chamados para defendermos os princípios bíblicos, os princípios da palavra. Nós não fomos chamados para nos amoldar ou nos conformar com este século, mas nós fomos chamados para nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E essa renovação ela vai vir com a palavra de Deus. Então a honra, eu peguei um significado de honra, e o significado que eu peguei, ou uma explicação, seria: honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores. Diga, valores. Então, valores é uma coisa que tem se perdido muito. Se tem trocado princípios e valores por conveniência. Não, eu até ando certo, mas nesse caso aqui, se eu não andar certo, se eu der um jeitinho aqui, aí eu vou ganhar mais. Se eu der um jeitinho aqui, eu vou ser beneficiado. Se eu der um jeitinho aqui, aí eu vou ter uma vantagem a mais sobre outra pessoa. Então é melhor eu dar esse jeitinho, é melhor eu agir na conveniência do que eu ter princípio. Mas quem tem princípio, ele não abre mão dos seus princípios, não abre mão dos seus valores por causa da conveniência. O mundo quer dizer que isso é normal. Ah, não, esse negócio de honrar pai e mãe, isso aí é atrasado.
Isso aí de ouvir os mais antigos, de ouvir os mais velhos, isso aí é atrasado, eles não sabem de nada não. Quem sabe é a gente que está na internet, a gente que está navegando aí pelo Instagram, pelo YouTube, a gente tem muito conhecimento, tem muita informação, que esse pessoal mais antigo não sabe de nada. Mas aí os mais antigos, eles aprenderam a honrar pai e mãe primeiramente. E quando a gente vê os mandamentos, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que te vá bem e vivas longos dias sobre a terra. Ou seja, honrar pai e mãe é algo que nos garante vida longa sobre a terra. É um princípio que nos garante longevidade. Então, muita gente tem aberto mão disso, e a gente tem visto cada vez mais pessoas perderem a sua vida prematuramente, porque abriram mão de princípios, abriram mão de valores. E o que é honra? A honra, ela quer dizer tratar com deferência, ou seja, eu entender o valor de algo, eu entender que algo não é comum, algo que tem valor. Não é mais uma pessoa, não é mais uma coisa, é algo que é digno de honra, é algo que é digno de que eu preste uma atenção especial para isso, ou para essa pessoa, ou para essa situação. Por exemplo, um culto ao Senhor. Nós estamos aqui para cultuá-lo. Por quê? Porque Ele é digno de honra. Você disse aqui, a Ele a glória, a Ele a honra. Então nós entendemos o valor que o Senhor tem. Então por isso nós prestamos um culto para Ele. O culto ele é prestado pela igreja ao Senhor. Não é pelo pastor. Você não vem aqui para ouvir uma palestra. Nem palestrante a gente tem aqui. Você vem para ouvir a palavra de Deus e para adorar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor. Porque você entende a honra que o Senhor tem. A honra também, ela tem algumas aplicações que a gente consegue ver no dia a dia em expressões comuns muitas vezes. A gente pode falar de honra pessoal. Não, aquela pessoa ali é uma pessoa de honra. Por quê? Fulano é um homem de honra. Por quê? Porque ele cumpre a palavra, porque ele respeita a sua esposa, ele é fiel à sua esposa, ele cumpre aquilo que ele diz. Então a gente diz que fulano é uma pessoa de honra, é um homem de honra. Quando a gente vê, principalmente antigamente, que uma mulher é uma mulher de honra, é uma mulher respeitosa, é uma mulher que respeita o marido, quando solteira é uma mulher casta, é uma mulher que se guarda, não é uma mulher que se entrega para qualquer homem, então é uma mulher de honra. A gente ouve também, e a gente vê nos casamentos, a dama de honra. A dama de honra ela leva as alianças, a gente costuma chamar de daminha, né? Mas a expressão é dama de honra. Ela vai levar as alianças, ela solta pétalas ali de rosas muitas vezes no caminho, preparando o caminho para a noiva, preparando o caminho para o casamento, para algo muito honroso. Então é enviado antes uma daminha ou uma dama de honra. Como eu falei que a honra ela demanda princípios baseados em valores. E o que são valores? Valores, eu anotei aqui, é um conjunto de características que determinada pessoa ou organização segue, e isso influencia como elas se comportam e interagem com indivíduos e no ambiente em que ela está inserida. Ou seja, isso aqui ele vai determinar, os seus valores determinam como você se comporta e como você interage. Como eu me comporto diante das pessoas? Isso aí vai mostrar os meus valores, vai mostrar o que eu acredito. As coisas que eu falo vão demonstrar muito. Você vê, conversar com uma pessoa 5 minutos, você sabe muito do que a pessoa acredita. Você sabe muito pela forma de falar, se aquela pessoa é respeitosa ou não. Quando ela se refere a outras pessoas, você entende se ela é respeitosa ou não. Quando ela se refere a autoridades, você entende se ela é respeitosa ou não. E aí eu trago para nós, como igreja, que fomos tanto ensinados, e a Bíblia tanto ensina sobre honra, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Como nós devemos andar em honra, como nós devemos nos comportar em honra, perante uns aos outros, perante a nossa igreja, a nossa comunidade onde estamos inseridos, perante as autoridades a quem nós devemos nos submeter, sejam autoridades civis, militares, políticas, autoridades no trabalho. Sempre nós vamos ter pessoas a quem
nós deveremos nos submeter. E essa submissão, ela pode ser em honra ou não. Às vezes alguém obedece, mas ele não honra, ele não se submete. O chefe diz algo que ele tem que fazer, ele vai e obedece, mas sai reclamando, mas sai falando mal. Então ele está obedecendo, mas ele não está honrando. Mas nós, como igreja, fomos chamados a agir diferente. Nós fomos chamados para sermos defensores dos princípios da palavra. E nós devemos ser conhecidos como pessoas que andamos em honra. Nós devemos ser conhecidos como pessoas que não vão com o que a sociedade está mostrando que é comum. Primeiro que a honra é algo que nós reconhecemos algo diferente. Então já não é comum. Já não é normal lá fora. Mas nós precisamos que seja uma marca da igreja, seja uma marca do povo de Deus. Pessoas que andam em honra. Pessoas que sabem fazer diferenciação. Pessoas que saibam tratar as coisas que não são comuns com o devido valor que essas coisas têm. E aí a gente vai entrar na palavra, mas antes de lermos o texto bíblico, eu quero contar uma história para você. No Antigo Testamento existia a Arca da Aliança. Então, no Antigo Testamento, Deus ainda não havia vindo através do seu Filho, Jesus, não havia morrido pela humanidade, e, portanto, ele não habitava ainda dentro do homem. Depois que Jesus veio, morreu por nós, nos resgatou do pecado, ele disse: olha, eu vou subir ao céu, mas eu vou enviar um outro Consolador, que ele vai vir habitar com você, ele vai vir morar dentro de você, e onde você estiver, ele vai estar com você. Então nós carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Mas nem sempre foi assim. Antes dessa vinda de Jesus, no Antigo Testamento, existia um tabernáculo, que era uma peça que tinha Deus havia dado muitas instruções sobre como isso deveria ser construído. E dentro desse tabernáculo, existia o tabernáculo onde as pessoas se encontravam para adorar a Deus, o sumo sacerdote fazia sacrifício, e existia uma arca da aliança dentro desse tabernáculo. E essa arca da aliança, ela simbolizava a presença do próprio Deus. Então, quando o povo de Israel, ele tinha a arca da aliança, e ele honrava a arca da aliança, era como se estivesse honrando ao próprio Deus. Mas chegou um tempo em que eles não cuidaram bem daquela arca, que eles não honraram o suficiente aquela arca. Eles trataram como algo comum. Então veio o exército inimigo e roubou aquela arca. Ou seja, o exército roubou a presença de Deus do meio do seu povo. Você entende a gravidade disso? Deus foi tirado do meio do seu povo. Imagina a gente se reunir aqui e a presença de Deus não estar mais com a gente. E a gente não receber mais instruções de Deus. A gente não receber mais palavras de Deus. Foi isso que o povo passou a viver. A não ter mais contato com Deus. O povo perdeu, mas o povo tratou aquilo como algo tão comum que se acostumou com aquilo. Mas o povo que roubou a arca, eles levaram para um lugar e colocaram diante de um ídolo, diante de uma imagem de um Deus daquele povo. E aquela imagem, ela apareceu toda quebrada. Depois de uma noite perto da arca, apareceu toda quebrada, e as pessoas não sabiam o que era, e aquele exército, aquele povo começou a adoecer, e aí eles perceberam: eu acho que é porque a gente roubou a arca da aliança, eu acho que é porque a gente roubou aquele povo lá, isso que representa o Deus deles, a gente roubou. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar de volta essa arca. E aí eles mandaram em cima de bois, entregar, os bois irem e entregarem a arca para o povo. E aí o povo pegou a arca de volta, mas o povo não honrou o suficiente. E a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas não fez diferença nenhuma para ele. Não fez diferença nenhuma para aquele povo. Mas aí chegou um tempo que Davi foi levantado como rei. O rei era Saul, Saul não honrou o suficiente, a presença de Deus foi tirada do meio deles. Então Saul se levantou como rei e Saul disse: a gente vai honrar a presença de Deus novamente. A gente vai trazer a presença de Deus para o centro do nosso povo, para o centro das nossas vidas. Então Saul foi e pegou a arca da aliança que estava na casa de Abinadab e levou para a casa de um outro irmão, de uma outra pessoa chamada Obed-Edom. E a Bíblia diz que a arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom e ele prosperou em tudo. Tudo que ele fazia dava certo. Abre lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14.
Você pode abrir ou você pode acompanhar aqui na tela. Primeira Crônicas 13, versículo 14. Diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Você vê, a arca ficou 20 anos na casa de alguém e não fez diferença nenhuma. A arca foi e ficou 3 meses na casa de Obed-edom, enquanto se construía um espaço adequado para guardar a arca, para manter a presença de Deus no centro. Disse: olha, deixa na tua casa esse tempo. E eu entendo que Obed-edom e sua família, eles honraram a presença do Senhor. Eles honraram o que representava o próprio Deus naquele lugar. E isso fez toda a diferença na vida deles. Aí vem a reflexão para nós nessa noite. Como nós temos tratado a presença de Deus em nossas vidas. Porque quando a gente trata como comum, a gente não está demonstrando honra. A gente não está demonstrando valor. A gente não está demonstrando como algo que é digno de ser honrado. Mas a presença do Senhor, ela não habita como habitava naquele tempo em um tabernáculo ou em uma arca. O Deus Todo-Poderoso hoje ele habita dentro de nós. Então tudo que a gente faz todos os dias de nossa vida deve honrar a presença do Deus que nós carregamos. Quando nós estamos vindo para a igreja, a gente vem na expectativa de receber uma boa palavra, porque a gente sabe que Deus fala com a gente. Mas a nossa expectativa ao sair de casa tem que ser: eu vou para um lugar para adorar o Senhor. Eu vou para aquele lugar me reunir com os meus irmãos e dizer que o Senhor é digno, dizer que o Senhor é grande, agradecer a Ele pelo meu dia, pela minha vida, pela minha semana, pela minha família. Eu vou honrar a presença de Deus. Então fica a reflexão para nós sobre como nós estamos vindo para a igreja e como nós estamos andando no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Será que as nossas atitudes elas têm honrado ao Senhor? Porque eu não sei se você conseguiu chegar em algum lugar profissionalmente por causa da sua capacidade. Talvez até você seja desenrolado e tenha conseguido crescer, ser promovido e chegar a lugares altos profissionalmente por causa da tua capacidade. Não foi assim comigo. Eu estudo, eu me desenvolvo, eu faço curso, eu procuro ser bom naquilo que eu faço. Mas o lugar que eu cheguei profissionalmente hoje não foi por causa dos meus cursos, foi por causa do Deus que me promoveu, foi por causa do Deus Todo-Poderoso que me favoreceu, que me fez chegar a lugares altos, que me promoveu e que vai continuar me promovendo, que vai continuar cuidando de mim, vai continuar cuidando de você. Mas aí fica a reflexão para mim: como eu estou no meu trabalho? Eu estou honrando ao Senhor? Quando eu estou com os meus colegas de trabalho, as minhas conversas, elas honram ao Senhor? As pessoas conseguem ver em mim o brilho de Cristo, o brilho de Jesus na minha vida? Nós precisamos honrar primeiramente ao Senhor em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que para onde nós vamos, Ele está conosco. Que o que nós fazemos, Ele está conosco. Quer comais, quer bebais, a Bíblia diz: faças tudo para a glória de Deus. A tua vida, a minha vida, ela deve glorificar a Deus a cada dia. Ela deve fazer a diferença. Ela deve mostrar que nós não somos comuns, que nós não somos desse mundo, que nós não vamos nos amoldar ou nos acomodar com um padrão mundano, onde não há honra, onde não há valor. Sim, nós temos honra. Sim, nós temos valor. Sim, nós valorizamos as pessoas. Sim, nós valorizamos as autoridades. Sim, nós valorizamos primeiramente o Deus que nos promoveu, que nos guardou, que nos protegeu, que nos fez chegar até aqui. Então que cada atitude nossa possa refletir honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Mas aí existem pessoas que vão para um outro extremo. Eu honro ao Senhor. Não, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é muito importante para mim. Mas eu não honro homens. Eu honro ao Senhor. E aí a gente vai ler um texto daqui a pouco, Jesus falando sobre isso. Quando Deus levanta pessoas como autoridades e nós honramos essas pessoas, nós estamos honrando ao próprio Deus. Quem recebe alguém levantado por Deus, quem honra alguém levantado por Deus, está honrando ao próprio Deus.
Então, quando a gente faz isso, a gente entende que honrando a pessoas de honra, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, e estamos honrando o próprio Deus. Existem também, e a gente vai citar aqui, 3 inimigos da honra. E em muitas passagens bíblicas a gente consegue ver, e eu anotei aqui 3 coisas que eu entendo que são inimigos da honra. O primeiro que eu vou citar é familiaridade. Diga, familiaridade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 53. Mateus 13, 53. Quando a gente muitas vezes se relaciona muito com uma pessoa, por mais que essa pessoa seja alguém levantado por Deus, se a gente não tomar cuidado, a gente pode tratar aquilo como comum, como algo banal, como algo normal, e não dar o devido valor àquilo, aquilo se tornar familiar para nós. E aí a gente vai ver aqui que isso aconteceu com o próprio Jesus. Jesus, ele era de Nazaré, e ele pregava em muitos lugares, e em certa feita, ele vem para Nazaré, e lá no 53 diz assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ou seja, a terra dele, a terra que ele foi criado, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? As pessoas viam Jesus pregando com muita sabedoria, com poder, diziam: de onde vem essa sabedoria, esses poderes? E no 55 diz: não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tem versão que diz: e não pôde ali fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que é que aconteceu aqui? Jesus havia sido criado ali e cresceu, começou seu ministério, muitos milagres, muita sabedoria, uma sabedoria que se via que não era uma sabedoria humana. Uma pessoa comum não conseguiria fazer aquilo que Jesus fazia. E as pessoas se admiravam: como é que pode alguém fazer tudo isso? E aí, quando ele estava fazendo tudo isso na sua terra, as pessoas: oxe, mas esse não é o filho de Maria, né? Filho de Maria, de José, né? Os irmãos dele não é aquele. Esse menino, não é aquele menino que jogava bola aqui, que brincava com mais meus meninos, se fosse no Nordeste ia dizer assim, né? Que brincava mais meus meninos aqui. Então o povo começou a olhar para Jesus e: oxe, esse que está fazendo isso tudo aí, não é aquele daqui? E se escandalizavam. E a Bíblia diz que Jesus não pôde ali fazer muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Porque o povo tratou Jesus, o próprio Deus, como algo comum, como algo normal. E a gente precisa ter cuidado para que a gente não faça isso, porque Jesus é a palavra encarnada. Nós temos Jesus conosco através da sua palavra. Como nós temos tratado a palavra de Deus? Como nós temos nos dedicado a ter um tempo com Deus? Ou nós estamos tratando como comum? Nós precisamos sempre nos avaliar sobre isso, sempre nos analisar quanto a isso. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem de qualquer jeito: não, eu estou escalado, eu vou chegar atrasado, não tem problema não. Não, eu vou para o culto, passa ali o tempo do louvor, né? É uns 20 minutos de louvor, eu chego atrasado, não tem problema não. Entende? Eu sei que acontecem imprevistos e está tudo bem, mas o problema é a gente se programar para chegar atrasado na igreja. Você entende? Eu dizer: não, a parte do louvor, né? A parte das músicas ali. Não é a parte das músicas, é um louvor ao Senhor. Eu estou expressando a minha honra ao Senhor. Então eu quero chegar no encontro. Quando eu marco um encontro com alguém, eu gosto de chegar antes do horário marcado. Por quê? Porque eu demonstro honra com aquela pessoa. Então, se eu tenho um encontro com Deus, eu vou chegar antes do horário marcado. Você entende? Eu não estou aqui reclamando com você, eu estou trazendo um ensinamento para que a gente possa crescer em honra a cada dia. Porque isso é segurança para nós. O que eu não queria era eu estar andando para um precipício e alguém olhar e não dizer nada. Não, eu vou dizer não para não incomodar. Já pensou? A pessoa está andando para um precipício: não vou dizer não porque ele pode se chatear comigo. Se você não disser, ele vai cair.
no precipício. Então a gente precisa trazer esses ensinamentos, essas correções às vezes, para que a gente não trate a Jesus como comum, para que a gente não trate as coisas de Deus como algo comum, porque é algo que merece honra, é algo que merece valor. Então, ó, primeiro inimigo da honra que a gente falou, familiaridade. Diga, familiaridade. Segundo inimigo da honra, falta de amor. Porque quando eu amo, eu considero o outro mais importante do que eu. Quando eu amo, eu não penso nas minhas coisas pessoais, eu penso mais no que é do outro. Eu penso mais no que é de Deus. Eu não tenho a minha vida como algo precioso, como algo importante. O que é mais importante para mim é agradar o meu Pai, é agradar o meu Deus. Então, quando a gente vê a definição de amor, abre lá, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, Paulo vai dar as definições do amor. E a gente vai ver que o amor, na definição de Paulo, não é algo que tem a ver com o sentimento, mas com um conjunto de atitudes. A gente pensa muito no amor como um sentimento. Porque eu sinto amor. Mas, na verdade, o amor é um conjunto de atitudes. A gente decide amar. O amor é uma decisão muito mais do que um sentimento. Abre em 1 Coríntios 13, versículo 4. A gente vai ver algumas características do amor. Ele vai dizer assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então você entende aqui que o amor não é um sentimento, mas o amor é uma decisão. É uma decisão que te leva a um conjunto de atitudes. Então, quando eu ando em amor, eu ando em honra. Quando eu ando em amor, eu consigo andar em honra. Eu consigo tratar o outro com a importância que é devida. Eu consigo tratar a Deus com a importância que é devida. Eu consigo tratar as coisas de Deus com a importância que é devida. Esteja eu querendo fazer isso ou não. Mas hoje eu não estou nem com vontade de ir para a igreja. Então, para ir sem vontade, é melhor não ir. Não, mas eu não me movo pelas minhas vontades. Eu me movo por princípios, e eu sei que é certo. E eu sei que na igreja eu vou receber uma palavra da parte de Deus, eu vou poder louvar o Senhor, eu vou poder estar junto com os irmãos, sendo conduzido à adoração. Então é algo que é certo. Se aquilo é certo, se aquilo vai me levar para perto de Deus, eu não preciso sentir algo, eu simplesmente vou. Existem cultos em que nós sentimos a presença de Deus de forma maravilhosa, de forma tremenda, uma unção poderosa. E existem cultos que a gente não sente. Mas não é por causa disso que Deus não está no lugar. Não é por causa disso que Deus não esteja falando, que Deus não esteja presente, ou que Deus não esteja tratando. Porque existem cultos que a palavra vem como um tratamento, vem como uma correção, vem como um ajuste. E aí no outro culto a gente corre, a gente pula, a gente dança, a gente celebra. E no outro culto a gente ajusta, a gente melhora a rota, a gente ajusta aqui para que a gente corra, mas que a gente corra na velocidade e na direção certa. Não adianta eu correr muito rápido e na direção errada. Já pensou? Colocar muita velocidade, mas indo para a direção errada. Eu quero ir para Maria Farinha, eu saio aqui e pego a esquerda. Aí boto velocidade no meu carro. E aí muita velocidade. E daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas eu não cheguei em Maria Farinha. Por quê? Porque eu peguei a direção errada. Então, às vezes, uma correção onde vai trazer a direção certa vai me poupar muito esforço. O que eu precisaria de muito esforço para fazer. Porque eu ajustei a direção, eu consigo fazer com menos esforço. Eu consigo ir na direção certa. Então, o segundo inimigo da honra que a gente falou, falta de amor. Diga, falta de amor. Falta de amor. A gente falou familiaridade, falta de amor. E agora o terceiro e último que a gente vai falar, soberba. Quando eu me considero muito importante, eu considero as outras pessoas menos importantes do que eu. E eu não estou dizendo importante no sentido do valor da pessoa humana, porque nós temos muita importância. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, para nos dar vida eterna, para nos colocar em uma posição de reino novamente.
Isso sim, você é muito importante. Mas quando a gente olha a nossa posição natural, a gente não pode olhar, porque eu ocupo essa posição, eu sou importante. E essa outra pessoa ocupa uma posição menor do que a minha, então ela não é importante. Então eu me torno soberbo. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. E a altivez do espírito, a queda. Como dizem Provérbios 16, 18. A soberba, ela é o primeiro sinal de que a pessoa está para cair. Quando você vê alguém soberbo, mas é porque ele está numa posição muito alta. Muito provavelmente ele está para cair, porque ele está soberbo. E alguém que é soberbo, ele não consegue andar em honra. Me mostra uma pessoa soberba, que eu vou te mostrar uma pessoa que não anda em honra. E qual o contrário disso? A humildade. Uma pessoa que anda em humildade, ela anda em honra. Contrário da soberba, humildade. Eu queria já chamar Nino. Contrário da soberba, a humildade. Quando eu entendo que Deus me chamou para ser humilde, o que é que Jesus fez? Abriu mão da sua glória, do seu poder, do seu domínio, da sua posição de Deus. Lá em Filipenses 4, diz que ele, não julgando como usurpação o ser igual a Deus, ele abriu mão de sua posição. Ele a si mesmo se esvaziou e se humilhou, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana. Para quê? Para me resgatar, para te resgatar do pecado e restaurar a nossa comunhão com Ele. Então você veja um Deus que não precisava de nada disso. Ele abriu mão de toda a posição e veio como servo. E aí, como líder dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele lavou os pés deles. Ou seja, alguém que não precisava fazer aquilo, ele decidiu fazer. Ele decidiu andar em humildade. Alguém que anda em humildade é alguém que anda em honra. Então a gente precisa a cada dia se avaliar. Na minha atitude, eu estou sendo humilde ou estou sendo soberbo? Eu estou andando em honra ou estou andando em desonra? O contrário de honra é desonra, mas a gente pode tirar a desonra e colocar tratar como comum ou desprezar. O contrário de honra também pode ser o desprezo. Não, eu não quero nada, eu não quero honrar ele não, mas também eu não vou nem ligar. Eu não vou maltratar ele não, eu só vou ignorar. Eu estou desonrando. Eu vou tratar como algo comum. Eu estou desonrando. Quando eu ando em humildade, eu entendo que não importa a posição que eu estou, não importa a posição que eu ocupo, eu preciso honrar as pessoas. Eu preciso honrar a Deus. Eu preciso reconhecer o que Deus reconhece como sendo algo importante. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 40. Mateus 10, a partir do versículo 40. A gente falou sobre algumas coisas de desonra, alguns princípios de honra, alguns inimigos da desonra, mas deixa eu te dizer algo importante: existe uma recompensa na honra. Quem anda em honra, ele se habilita a receber recompensas extraordinárias da parte de Deus. Ele se habilita a estar em uma posição onde Deus pode o exaltar. Porque Deus não exalta soberbo, Deus exalta o humilde. Deus não exalta aquele que pisa nos outros. Deus exalta aquele que considera a Deus e aos outros como pessoas dignas de honra. E aí lá em Mateus 10, versículo 40, Jesus está dizendo assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aí isso fica aquele ensinamento para as pessoas que dizem: eu honro a Deus, mas ao homem não. Eu honro a Deus, mas às pessoas não. Não existe esse negócio de homem de Deus não, eu só honro a Deus. Eu não ouço ninguém não, só a Deus. E aí Jesus está dizendo: quem vos recebe, esse recebe também pode ser substituído por honra. Então quem vos honra, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Veja o que Jesus está dizendo. Quem recebe vocês, meus discípulos, quem honra vocês, está me honrando. E quem me honra, está honrando a Deus, ao meu Pai que me enviou. E aí ele continua
no 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. O que isso simboliza para a gente? O profeta na época era aquela autoridade eclesiástica. Seria como um líder eclesiástico, um líder de uma comunidade, um líder de uma igreja. Não se tinha ainda a figura de pastores ou outras autoridades eclesiásticas. Ele diz: quem recebe um profeta, ou quem honra um profeta, quem honra alguém que está acima de você em posição de autoridade, receberá galardão de profeta. Receberá o galardão, receberá a unção que opera sobre a vida dele. Você vai receber sobre a sua vida quando você o honra. E ele diz assim: receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, o justo a gente entende que é alguém que está na mesma posição que você. Nós temos sempre 3 níveis de autoridade: alguém que está acima de você, alguém que está no mesmo nível que você e alguém que está no nível abaixo de você. Abaixo não sendo menor, mas no sentido de que você exerce a autoridade sobre ele. E ele diz: quem honra um profeta, alguém que está acima, receberá o galardão de profeta. Quem honra um justo, alguém que está no mesmo nível que você, receberá galardão de justo. E ele diz ainda, completa: quem der de beber, ainda que um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, de forma alguma perderá o seu galardão. Esses meus pequeninos quer dizer alguém que esteja abaixo de você em posição de autoridade. Então nós devemos honrar quem está acima, nós devemos honrar quem está junto e honrar quem está abaixo. Quando nós fazemos isso, nós nos habilitamos para recebermos galardões da parte de Deus. E eu me animo porque o galardão ele vem da parte de Deus, não vem da parte de homens. Às vezes alguém pensa: mas eu honrei, mas eu fiz, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não fui reconhecido pelo que eu fiz, eu não fui honrado pelo que eu fiz. Mas essa honra, esse reconhecimento, esse galardão, quem vai te dar é o Senhor. Quem te chamou foi Deus, quem te disse para andar em honra foi Deus, quem te disse para andar em humildade foi Deus. E é esse Deus que te exalta, é esse Deus que te promove, é esse Deus que te presenteia. Meu irmão, quando você anda em honra, você se coloca na posição para Deus te exaltar. Você se coloca na posição para Deus te fazer chegar a lugares altos. Você cumpre princípios indispensáveis da palavra. Nós fomos chamados para andar em honra. Não importa a pessoa que esteja perto de você, honre essa pessoa. Seja Jesus na vida dessa pessoa. No seu lugar, o que faria Jesus? Como Jesus trataria essa pessoa? Coloque isso como filtro. Isso que eu estou fazendo vai glorificar a Deus? Então faça. Não vai glorificar não. Então a gente coloca de lado. A nossa vida, ela foi feita, ela foi criada para glorificarmos a Deus, para exaltarmos a Deus, para honrarmos a Deus. Existe um lugar poderoso que só quem anda em honra vai alcançar. Aqui no Ocidente, a gente não tem uma cultura de honra muito bem estabelecida. Mas quando a gente vê, às vezes até algum filme, ou até tem umas séries aí coreanas que o pessoal assiste muito, como é que chama? Dorama, né? Pronto, tem os doramas aí. Se vê muito prestar de honra de uma pessoa para outra. E aí quando você compara o resultado da sociedade, você vê resultados totalmente diferentes. De uma sociedade que anda em honra, às vezes sem nem conhecer a palavra, às vezes sem nem conhecer princípios da palavra, e uma sociedade que anda em desonra. Qual o resultado dessa sociedade que anda em desonra e o resultado dessa sociedade que anda em honra? Então, qual o resultado das pessoas lá fora, do mundo, que andam em desonra? E qual vai ser o resultado daqueles que nasceram de novo e que aprenderam princípios poderosos, como o princípio da honra? O nosso resultado não tem como ser um resultado igual ao resultado do mundo. Porque nós carregamos o Espírito dentro de nós. Nós aprendemos princípios poderosos que nos deixam protegidos, que nos deixam guardados, que nos instruem sobre como proceder. E nos instruem como chegarmos ao resultado desejado, como chegarmos ao lugar que Deus nos chamou. E o último texto, para a gente encerrar, lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. A mídia tem a versão A Mensagem? Não.
Eu ia perguntar antes, esqueci. A versão que eu vou ler é um pouco diferente da sua. É o mesmo texto, mas a forma como foi escrito foi uma forma um pouco mais explicativa. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto aqui. Se você for acompanhar na sua Bíblia, vai estar diferente. Então, só presta atenção nisso aqui. O Eterno diz, isso aqui, existiam grupos de pessoas que estavam discutindo, dizendo, olha, aquele povo ali, ele não honra a Deus. Ele não reconhece os princípios de Deus. Anda de qualquer jeito e tem resultado melhor do que o da gente. A gente anda na palavra, a gente faz tudo certo e eles têm um resultado melhor do que o da gente. E aí, está aqui. O Eterno diz, vocês disseram palavras duras contra mim. Vocês perguntam, eu já chamo o grupo de música, vocês perguntam, quando é que fizemos isso? Quando vocês disseram, não vale a pena servir a Deus. O que ganhamos com isso? Quando fizemos o que Ele nos pediu e andamos por aí, de cara amarrada, levando a sério o Senhor dos exércitos de anjos, que diferença isso fez? Veja o que as pessoas estavam dizendo. Que diferença fez a gente andar na palavra? Que diferença fez a gente não andar como as pessoas do mundo andam? E aí ele completa. Os outros quebram todas as regras e saem imunes. Eles forçam Deus ao limite e saem ilesos. Não sei se isso já passou pela cabeça de alguém aqui. Eu ando na palavra, eu faço isso, faço aquilo, e parece que alguém que anda todo errado, está dando tudo certo com ele. Na minha cabeça isso, há muito tempo atrás já passou. Em algum momento eu acho que já passou pela cabeça de qualquer pessoa. E aí esse grupo começou a discutir isso. E aí ele completa. Então aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Deus está atento, ouvindo e vendo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram anotados. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos exércitos de anjos disse: esses são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre servir o Eterno e não servi-lo. Ele diz, olha, vocês estavam discutindo isso, mas eu estava ouvindo tudo. E eu anotei o nome de todos os que me honram. E esses que me honram receberão um tratamento especial. Favorecimento abundante. Eu não sei se você se alegra com isso. Eu acho que você deveria se alegrar com isso. Eu vou repetir. Esses que me honram receberão tratamento especial. Esses que me honram vão receber favorecimento abundante. Eles vão ver o que vai acontecer na vida deles quando eu entrar em ação. Às vezes, meu irmão, pode parecer que não é vantagem você estar servindo ao Senhor, mas é vantagem. Ele está olhando tudo, Ele está ouvindo tudo, Ele está vendo tudo. Ele está vendo quando no momento de aperto você decide honrar o Senhor. Você decide se segurar com a palavra. Ah, pastor, mas parece que não tem nada para eu me segurar. Se segura com a palavra. Se agarra com Deus. Ah, mas parece que aqueles que não honram ao Senhor, eles têm um resultado melhor do que o meu. Fica olhando a colheita que eles vão ter lá na frente. E deixa eles verem a colheita que você vai ter. E aí o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, Ele diz: eu vou fazer diferença entre os que servem e os que não servem. Todos vão ver o resultado daquele que me serve e daquele que não me serve. Aqueles que me honram, eu os honrarei. Te prepara, meu irmão, para receber honra da parte de Deus.
Te prepara para receber favor da parte de Deus. Te prepara para entrar em lugares que a tua capacidade humana jamais te colocaria. Aleluia! Nós não fomos chamados para termos resultados comuns. Aleluia! Aleluia! Todos vão ver a diferença do que serve para o que não serve. Todos vão ver o teu resultado. Mas a tua motivação não é mostrar para alguém o teu resultado e dizer, olha aí, tá vendo que eu consegui? A tua motivação tem que ser honrar ao Senhor com o teu resultado. Mostrar a diferença daquele que serve. Para quê? Para humilhar o outro? Não. Para que o outro seja atraído ao Senhor por causa do resultado da tua vida. O Senhor procura bons recebedores. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o seu coração é totalmente do Senhor, te prepara para Ele te honrar, te prepara para Ele te exaltar, te prepara para Ele te fazer chegar a lugares que você nunca chegaria com a tua capacidade. Existe um tempo de aceleração, existe um tempo do sobrenatural. Nós pregamos sobre isso esses dias. O sobrenatural é quando o poder divino ele invade o natural e ele faz com que processos sejam acelerados. Ele rompe aquilo que seria natural. A gente deu o exemplo do vinho. O vinho, um bom vinho para ser produzido, ele leva décadas. E aí Jesus transformou água em vinho. E quando alguém que entendia muito de vinho provou daquele vinho, ele disse, vocês deixaram o melhor vinho para o final. Ou seja, esse é um vinho que levaria décadas para ser produzido. Mas em minutos, Jesus entrou em operação e fez com que o que levaria muito tempo acontecesse rapidamente. Te prepara para processos onde levaria muito tempo, eles serem acelerados na tua vida. As pessoas vão ver a diferença daquele que serve para aquele que não serve. O teu 2024 não pode ser comum, não pode ser igual a 2023. Te prepara para aceleração, te prepara para multiplicação, para intervenções divinas da parte de Deus na tua vida. E o que cabe a você? Cumprir os princípios. E o resto, deixa com Ele. O resto, deixa com Ele. Eu faço o que está na minha mão para fazer. O resto, eu confio nele. Eu descanso nele. Existe um lugar de descanso. Não é na minha força. Não é na tua força o resultado. É na força dele. Quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo. No sexto dia, Ele criou o homem. No sétimo dia, a Bíblia diz que Ele descansou. Você sabe que Deus não se cansa? Ele não precisa descansar? A palavra descansar aqui é a palavra desfrutar. O que é que Deus fez? Ele desfrutou. Também podemos falar de descanso, que o homem foi criado e o descanso foi criado logo em seguida. Você foi criado para estar no descanso do Senhor. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, isso não quer dizer que você não vai fazer o que está proposto para você, pelo contrário, você vai fazer. Mas você vai fazer em uma situação de descanso. Você não vai fazer preocupado, você não vai fazer aperreado, você vai fazer crendo que o teu resultado vai ser multiplicado por Deus. Você vai fazer crendo. Parou aí, foi. Aleluia. Você vai fazer crendo que o Senhor está pegando junto com você. Não é a tua preocupação que vai resolver nada. Talvez tenha alguns preocupados aqui. Não é a tua preocupação que vai resolver nada, é o teu descanso. Quando você descansa, você mostra em quem você confia. Quando você descansa, você mostra a quem você honra. Porque você diz, eu não consigo resolver isso, o que é que eu vou fazer? Vou descansar. Entregar ao Senhor e descansar. Eu vou orar e descansar. Eu vou orar e agradecer. Porque eu sei quem está cuidando. Eu sei quem está fazendo. E quando eu me coloco nessa posição, quando eu decido andar em honra, independente das circunstâncias, quando eu decido fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e descanso na posição que Ele me colocou, o favor de Deus me alcança. Existe favor de Deus disponível para a tua vida. Favor também, nós podemos falar de graça. Nós alcançamos a salvação pela graça e tudo que alcançamos em Deus é através da graça.
Mas o que nós acessamos da graça, nós acessamos pela fé. Então eu preciso ter fé para acessar a graça. E o que é graça? Um favor imerecido. Uma das definições de graça é favor imerecido. Você foi chamado para viver na graça de Deus. Ah, pastor, mas eu não mereço isso. Mas Deus vai fazer, não é pelo teu merecimento, é pelo merecimento de Jesus. Jesus trocou de lugar com você. Isso não é liberação para você andar em pecado. O pecado Jesus já venceu. Nós fomos libertos dele. Mas não é pelo teu mérito, é pelo mérito de Jesus. A liberdade, inclusive para não andar em pecado, está na graça. Está nessa capacidade de Deus de andar em santidade. Tudo que você vai viver é pela graça. E você alcança pela fé. Para andar em fé eu preciso andar em descanso. E para cumprir os princípios eu preciso andar em honra. Que a gente saia daqui com a decisão, firme decisão, de andarmos em honra, de andarmos em amor, de não nos amoldarmos a este mundo. E se prepare para viver um favor abundante de Deus na tua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. A fé entra em operação pelas nossas palavras. E as palavras, elas geram um resultado no reino do Espírito e trazem para nós aquilo que a gente está crendo. Ah, pastor, você está falando de confissão positiva? Não, estou falando de fé. O mundo pegou esses princípios e criou a confissão positiva. A gente fala a fé. Em Marcos 11, 23 e 24, diz: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você vai viver aquilo que você diz. Nesse momento eu vou te convidar a declarar algumas palavras comigo, que vão preparar coisas para a tua vida. Não pense que é algo que você vai falar jogando palavras ao vento. Você está declarando pela fé, debaixo de um ambiente de unção, debaixo de um ambiente de honra, porque você honra a palavra. Você faz o que a palavra de Deus te diz para fazer. Diga: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou fazer tudo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, para a glória de Deus. Por causa desta palavra, eu consigo andar em honra. Eu consigo andar debaixo da bênção de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu declaro o ano de 2024 sendo o ano mais poderoso que eu já vivi até aqui. Eu declaro resultados extraordinários. Eu declaro crescimento espiritual, financeiro, familiar e em todas as áreas. Eu declaro que eu vou desfrutar de um favor nunca antes experimentado na minha vida, para glorificar a Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai poder cantar essa música junto com a gente, mas entenda, enquanto você canta, você está falando, você está liberando palavras. Essas palavras estão indo no teu futuro e estão criando uma realidade para você. Eu me lembro quando eu fui transferido de trabalho e eu precisava fazer uma viagem. Morava no Recife ainda, comecei a trabalhar em Nazaré.
E aí eu colocava um fonezinho de ouvido, Bluetooth em um dos ouvidos, e ia declarando, cantando essa música. Daqui a pouco a música acabava e sem música eu ficava cantando, declarando: existe um favor que me acompanha todos os dias. Eu sou tremendamente abençoado, profundamente amado, extremamente favorecido. Eu vou experimentar de grande crescimento no meu trabalho. Tudo está convergindo para me favorecer. E eu declarava. E daqui a pouco aquilo foi se cumprindo. E hoje eu posso dizer que eu experimento de tudo aquilo que eu declarei. Eu experimento hoje. Isso está disponível para a tua vida. Essa era uma das músicas que eu declarava. Então canta, mas não canta como alguém que está jogando palavras ao vento. Coloca fé nas tuas palavras. Porque se você disser e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, você vai viver isso na tua vida. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. E eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Diga, eu chegarei, declare. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair e ao entrar, e por onde eu passar. Diga, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Você é abençoado. Independente do que as circunstâncias dizem, você é abençoado. Existe sobre a tua vida um favor abundante para chegar em lugares que outras pessoas não chegaram, para alcançar resultados que outras pessoas não alcançaram. Existe um favor na tua vida para isso. Não vai ser na tua força, vai ser na força do Senhor. O que é que cabe a mim e a você? Andarmos em amor, andarmos em fé, andarmos em honra. Não deixa a honra se apartar da tua vida. Não deixa a honra se apartar da tua vida. Enquanto você estiver em honra, você está em amor. Enquanto você está em amor, você está em fé. Que a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então, se eu estiver declarando tudo isso, cumprindo esses princípios, essas palavras estão gerando um grande resultado. Mas quando eu declaro tudo isso, mas quebro os princípios do amor e da honra, é como se fossem dutos
onde aquilo que eu estou falando é a água que está indo irrigar e preparar o futuro que eu estou querendo. Quando você está andando em amor, está andando em honra, esses dutos estão intactos, preparando o futuro para você. Quando você quebra o amor, você quebra esses dutos. E aí a fé, você está falando, a água está jorrando, mas não está chegando no lugar. E eu declaro que nós não ficaremos pelo meio do caminho. Nossas palavras não ficarão pelo meio do caminho, mas elas vão produzir o resultado que nós queremos, porque nós vamos andar em amor, nós vamos andar em honra, nós vamos andar em fé. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Aleluia. Aleluia. Nesse momento, eu quero perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que veio, talvez tenha sido convidado por alguém, ou talvez passou aí pela frente, viu a igreja. Se um dia eu vou nessa igreja, e aí chegou o dia e veio, e ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida. Nesse momento abre-se a oportunidade para você honrar o Senhor, entregando aquilo que é o mais importante para você, que é a tua vida. Tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus o Senhor de sua vida, mas decide fazê-lo nessa noite e entregar o seu bem mais precioso, mas receber a vida de Deus dentro de você, receber o próprio Deus dentro de você. Tem alguém aqui? Levanta a tua mão e a gente vai orar por você. Quem é você que está aqui? Tem sentido uma inclinação para receber Jesus? Teu coração está acelerado. Talvez você sinta uma palpitação, a mão suando. Eita, que vontade é essa? Não é vontade não, é o Espírito Santo tratando com você, dizendo: vem, vamos começar uma vida nova. Não deixa para 2024. Começa esse ano, começa hoje, começa agora. Uma nova vida com Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Pela última vez nessa noite, quero perguntar: quem é você? Levanta a tua mão e vamos orar juntos. Aleluia! Vem aqui, meu irmão. Aleluia! Agora já veio o primeiro. Às vezes a gente fica cismado: ah não, mas não foi ninguém, mas só eu. Já veio o primeiro. Agora você pode vir tranquilo. Vem para ficar junto com ele. Vai deixar o irmão sozinho aqui. Pode vir. Eu sei que tem mais gente. Não deixa para depois, meu irmão. Aleluia, é tão bom servir ao Senhor. É tão bom hospedar o Espírito Santo dentro de nós. Não tem coisa melhor. Aleluia. Aleluia. Se você não quis vir agora, nos procura depois do culto. Ah, fiquei com vergonha, não quis ir não. É bom vir, mas nos procura depois do culto. A gente ora por você aqui e você nasce de novo também. Olha para mim, meu irmão. Como é teu nome mesmo? Fala aqui. Arthur. Arthur, a Bíblia diz que se nós cremos com o coração, Jesus morreu. Nós confessamos com a boca que Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, nós somos salvos. Então eu te pergunto, você crê que Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida eterna? Sim. Aleluia. Aleluia. Então você fez a sua confissão publicamente, diante de todos. Você reconheceu Jesus como Senhor. E isso abre uma nova vida para você. Você nasceu de novo. Não é que você mudou, você nasceu de novo. Começa uma nova vida. E você faz parte agora de uma nova família. A família de Deus. Deixa eu orar por você. Você estende tua mão para cá. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida de Arthur, que hoje decide nascer de novo. Decide reconhecer o Senhor Jesus
como o Senhor de sua vida. Pai, nós declaramos um novo tempo em sua vida, uma nova caminhada com o Senhor, recebendo das tuas direções, recebendo da tua influência e tendo resultados extraordinários em tudo aquilo que ele fizer, por causa da tua bênção que opera sobre a vida dele. Em nome de Jesus declaramos proteção, declaramos ele guardado nos caminhos do Senhor e nunca mais atraído para o mundo, mas atraído para o teu propósito a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Agora, Arthur, você olha para lá e vê sua nova família. Aí você acompanha esse rapaz bonito aqui. Aleluia! 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 A Bíblia diz que existe maior festa no céu para um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não precisam de arrependimento. Então existe festa no céu agora mesmo. Aleluia! Aleluia! O poder de Deus está disponível nesse lugar, nessa noite. E eu quero saber se tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade. E a gente vai orar por você e você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. A Bíblia diz: e porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então o nosso papel é impor a mão. E o Espírito Santo é aquele que traz a cura. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós já somos sarados. A gente vem pela fé receber essa cura que Jesus já nos deu. Se você não precisa, você fica no teu lugar, fica orando, crendo junto com a gente. E cada um aqui sairá curado em nome de Jesus. Vi milagres que eu não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar. Eu sei que é você. Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador. Campanha em meu favor. Milagres eu vivi. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador. Deus que cura por amor. Milagres eu verei. Bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você. Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Oh, eu creio.
és Deus restaurador e trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, trabalha por amor. Milagres eu verei, onde mais para não crer, onde mais para não crer. Eu creio que tu és Deus restaurador e trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, onde mais para não crer, onde mais para não crer, onde mais para não crer. Aleluia. Aleluia. Ele é bom. Aleluia. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Sabe, meu irmão, você não precisa carregar no seu corpo uma dor, uma doença, uma enfermidade, se Jesus já pagou o preço por isso. E a vontade perfeita de Deus não é nem cura, é saúde. É você nem precisar de cura. Mas se precisar de cura, receba a sua cura. Não fique com isso, com uma conta que já foi paga. Se chegar na tua casa uma conta de energia que já tiver sido paga, eu tenho certeza que você não vai pagar de novo. Você vai brigar, vai na justiça, vai na CELP, vai fazer confusão se for preciso, mas não vai pagar, porque já está paga. Já está paga aquela conta. A conta da tua saúde já foi paga. Toda doença Jesus pagou no seu corpo. Ele recebeu no corpo dele, para que a gente não precisasse receber nos nossos. Amém? Então sai daqui com essa consciência. E o que você recebeu aqui na frente em oração, agarra e não solta. Ah, mas veio o sintoma. Não solta. Eu sou curado. Eu me lembro que eu já perdi cura por causa disso. Eu vim, tinha uma dor na coluna, vim, recebi, a dor passou na hora. No outro dia deu uma dorzinha. Eu disse, eita, fui curado não. A dor, pum, voltou. As tuas palavras, elas vão definir aquilo que você vai viver. Não é o sintoma que vai anular a tua cura. Receba aí que o sintoma nem volte mais. Mas se em algum momento tiver algum sintoma, você diz, eu sou curado. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. E eu não aceito enfermidade no meu corpo. Não aceite. Essa autoridade Deus te deu para repreender. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ontem a gente teve aqui ainda o culto do tapete vermelho dos jovens, né? Teve troféu, teve um bocado de coisa. E a gente teve o paintball dos homens também, né? Diógenes queria derrubar o líder, não conseguiu. Ele disse, seja quem for, seja o pastor, vou derrubar ele. Não conseguiu, né, Diógenes? Desculpa aí, o meu time ainda ganhou. Mas foi bênção. A gente vai ter em fevereiro outra comunhão de homens. A gente vai lançar no grupo lá dos homens. Então, se você é homem, faz parte ou frequenta a nossa igreja, já te prepara, fala com a gente para te colocar no grupo de homens, para você participar de toda a nossa comunicação lá, poder participar. Amém? A gente vai fazer a oração final e dentro dessa oração também a gente vai orar pela mãe de Samantha, a irmã Sherazade. É assim, né? Que fala, né? Pronto. A irmã está precisando de cura aí. A gente vai orar e a gente crê no poder de Deus alcançando ela. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a irmã Sherazade, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos cura perfeita sobre o corpo dela. Nós repreendemos toda dor, toda enfermidade, tudo que não está funcionando bem no seu corpo, agora passando a funcionar.
Em nome de Jesus, nós ordenamos a toda enfermidade, bata em retirada desse corpo, em nome de Jesus. Nesse momento, nós não aceitamos nenhum mal no seu corpo. Nós declaramos também uma semana abençoada